Em nome do Senhor Jesus, é gratificante estar novamente com os irmãos. Nós estamos felizes por poder estar aqui novamente. É uma oportunidade. Os irmãos podem sentar por um momento. É algo muito gratificante poder estar aqui. De manhã eu estava tão tenso. O pregador que disser que não entra, não vem ao púlpito tenso, então ele tem algum problema. Nós temos 8 anos pregando essa mensagem como pastor, mais 4 anos pregando essa mensagem como passamos como evangelista. E toda vez que eu entro na plataforma, seja onde for, até mesmo na igreja, a gente entra tenso, porque é uma responsabilidade muito grande. Isso aqui não é brincar de igreja, não é brincar de ensinar a Bíblia ou a mensagem. É uma responsabilidade grande. Quando um ministro nos permite ter acesso ao seu púlpito, então a responsabilidade é maior ainda. Amém. Então, pela manhã, eu nem consegui me apresentar para os irmãos. A maioria não conhece, mas sou pastor na cidade de Ananindeua. Temos também um pequeno trabalho em Barcarena. E eu trago saudações dos irmãos que não puderam vir. Alguns dos que estavam conosco já voltaram, mas foi muito bom desde ontem, o companheirismo que tivemos, que estamos tendo, a acolhida dos irmãos. É uma acolhida daquela que diz a Bíblia. As pessoas estavam recebendo anjos em casa e não souberam valorizar. E quando você sabe valorizar, irmão, então Deus se alegra. Diz o profeta que ser amigo do profeta, receber galardão do profeta, é ser amigo do profeta. Então quando você recebe, não só a mim, não só esta pequena parte da igreja que veio, mas quando você recebe qualquer pregador que está na verdade, então Deus ele se alegra. Amém. Com cada pessoa, com cada irmão ou irmã. Nós somos muito gratos por esse companheirismo. Amém? Amém. Nós temos irmãos que não puderam chegar até aqui, e tem pessoas na linha, tá ligado o telefone aqui, pessoas lá, mais precisamente no bairro da Sacramento, escutando, e nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Amém? Eu gostaria de, antes de adentrar ao que nós queremos, eu gostaria de tentar cantar aqui alguma coisa. Amém? Não precisa, pastor Hugo, porque o negócio é meio travoso aqui. Amém? Eu gostaria só que os irmãos acompanhassem, os irmãos que souberam. Quando o Espírito de Deus se movia ali até então, nada ainda havia. Você já estava ali em seus pensamentos, quando Deus o firmamento fez e as trevas dissipou, quando Deus disse haja luz e as estrelas espalhou, quando o sol brilhou a primeira vez, quando Deus formou o mar e o mundo na areia se desfez, você já estava ali, predestinação. Antes da fundação do mundo, Deus por sua presciência, no atributo de eleição, viu a sua existência aqui. Você é criação do próprio Deus, e sobre grande inspiração Ele te fez, como obra-prima do amor do Salvador.
você. Não há abismo que te façam desistir. E se cansado ainda assim é certo que, aleluia, desta fila tu jamais irás sair. Quando o Espírito de Deus se movia ali até então, nada ainda havia. Você já estava ali em seus pensamentos. Quando Deus o firmamento fez e as trevas dissipou, quando Deus disse haja luz e as estrelas espalhou, quando o sol brilhou a primeira vez, quando Deus formou o mar e o mundo na areia se desfez, você já estava ali, predestinação, antes da fundação do mundo. Deus, por sua presciência, um atributo de eleição, viu a sua existência aqui. Você é criação do próprio Deus. Aleluia, aleluia. E sobre grande inspiração ele te fez, uma obra-prima do Senhor. Aleluia, do amor do Salvador. Tu és um príncipe em terra de plebeus. Vamos cantar o coro. Você é criação do próprio Deus, e sobre grande inspiração ele te fez, um atributo do amor do Salvador. Aleluia. Em terra de plebeus, não há um só mal pra te vencer. Não há abismos que te façam desistir. E se cansado ainda assim é certo que desta fila tu jamais irás sair. Desta fila tu jamais irás sair. Amém. Glória a Deus. E se você sair da fila, volta para a fila, meu filho. Amém? Foi isso que o William Branham disse quando ele teve uma visão lá atrás e ele viu pessoas fora da fila representando igrejas, e ele disse: volta, vem para a fila novamente. Amém? Amém. Vamos ler a Escritura, que Deus possa abençoar os nossos corações. Eu gostaria de ler primeiro o capítulo 20 de Atos, versículos 24 até o 28. Amém? Amém. Fiquemos de pé. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia. E agora, na verdade, eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Amém. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aleluia. Amém? Amém. Senhor Jesus, nós damos graças a Ti
por essa escritura, Senhor, por coisa tão preciosa que é saber a hora que nós estamos vivendo. E o apóstolo Paulo, um ordenador, ele estava dizendo aqui que nós, pastores, ó Deus, tínhamos que cuidar dessa igreja. Aleluia. E alimentá-la com alimento verdadeiro. Portanto, Pai, nós agradecemos a Ti por mais essa oportunidade de ajudar nossos irmãos, de ser uma ajuda, Senhor, e saber que nós não somos nada. Nós somos areia movediça. Só há um terreno sólido e esse é Cristo. Ó Deus, só há um lugar seguro, disse o profeta, para o qual eu posso vos levar, e essa é a palavra do Senhor. Amém. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Amém. Podeis assentar? Você pode estar pensando assim, mas pastor, o senhor anunciou 2 escrituras? Anunciei 2 escrituras. Só que essa aqui, eu quero tomar ela com um pouquinho de paciência, porque Cristo, o nosso segundo Adão, a ele foi dada uma noiva pura e virgem, a igreja. Amém? Amém. E ela, diz o profeta, ela foi enganada e contaminada. Lá no princípio da igreja, nós temos o gráfico ali, lá no princípio da igreja, o que foi semeado na primeira era vai desenrolar, diz o profeta, durante todas as eras da igreja. Irmão Brana diz em determinada mensagem que as trevas elas vinham acumulando, treva sobre treva. E Deus, Ele prometeu que no entardecer haveria luz. E o interessante é que o pico que veio a revelação chama Monte Pôr do Sol. Glória a Deus. Até nisso Deus é perfeito. Amém. Não importou se fosse pela manhã ou se fosse pela tarde, o pico era o pôr do sol. E no entardecer, diz a Bíblia, haveria luz. Então o que foi semeado na primeira era se desenrolará na segunda e progressivamente até o amadurecimento e logo a colheita. Isso quem diz é William Marion Branham. Amém? Isso está no resumo das 7 eras. Então, o que me chamou a atenção é uma coisa bem simples para nós. Nós começamos uma mensagem, nós começamos a pregar, e às vezes Deus ele é tão benevolente conosco, e Deus dá-nos um empurrão para o ministério. Mas logo nós não conseguimos permanecer naquilo que Deus nos chamou. Verdade. Logo nós não conseguimos permanecer na luz que Ele nos tem dado. Verdade. Logo nós nos cercamos de individualismo e intelectualidade, e logo a mensagem já não é mais o que ela era. Agora, a mensagem mudou em algum aspecto? A mensagem não muda. É o intelecto do homem que tem trazido interpretação para dentro da mensagem. E se você observar, isso não é uma característica só nossa. Isso não aconteceu simplesmente aqui, agora. Paulo, falando aos Gálatas, no capítulo 1, eu quero tomar o verso 6 em diante, por isso que eu não li o verso 8 e 9. Eu gostaria que os irmãos observassem que no verso 6, Paulo já está falando que ali, logo no princípio da igreja, a igreja já estava sendo corrompida, porque o anticristo não é novidade de hoje. Eu acho incrível que as pessoas ainda estão esperando o anticristo vir, e o anticristo já veio. João, numa das suas epístolas, diz: filhinhos, o anticristo já está aqui. Mas Paulo diz no verso 6: maravilho-me que tão depressa passasseis daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Veja só,
As pessoas tinham sido chamadas para a mensagem, as pessoas estavam sendo tomadas para Cristo, mas de repente o curso deles muda. E eles saem da simplicidade da verdade, porque eles estavam sendo chamados para um outro evangelho. Verso 7. O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Verso 7, perdão, que eu li o 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho que vá além do que já tenho vos anunciado, seja anátema. Amém. Verdade. Irmãos, se um anjo descesse do céu com uma mensagem diferente da mensagem de Paulo, era maldito. É verdade. Se um anjo descesse do céu e viesse com uma mensagem diferente da mensagem de Pedro, era maldito. E nós estávamos, o pastor Rubens estava falando sobre isso ontem lá, que quando Pedro pregou a sua mensagem no dia de Pentecostes, nós sabemos que os livros só foram escritos muito tempo depois. Verdade. As epístolas, os livros, os evangelhos só foram escritos algum tempo depois. Mas eles tinham recebido por revelação. E a Bíblia dizia, ou melhor, o Espírito Santo através de Jesus disse que quando o Consolador viesse, ele faria eles lembrarem. Verdade. Que quando o Consolador viesse, seria aquele Espírito de verdade. Glória a Deus. Mas Paulo falou que viria um espírito do erro também. É verdade. O qual enganaria as pessoas, o qual tiraria as pessoas da simplicidade do Evangelho de Cristo. Verdade. O qual levaria as pessoas a crerem mais em um homem do que crerem na palavra de Deus. Eu acho interessante toda vez que a gente fala sobre batismo em nome de Jesus, batismo nas palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Irmão, quando se foi pregado o batismo em nome de Jesus, quando foi pregado o batismo nas palavras Pai, Filho e Espírito Santo, muitas vezes a gente esquece de citar que Pedro estava cheio daquele Espírito de verdade, que o mundo não podia receber, porque não via e nem o conhecia. Amém? Amém. Hoje em dia as pessoas tentam dizer que a mensagem que nós pregamos é falsa, mas tem que mostrar a Bíblia para tentar dizer que o que nós pregamos é falso. Não aparece nenhum religioso com uma Bíblia que possa mostrar aonde foi batizado uma pessoa usando os títulos Pai, Filho e Espírito. Não existe uma pessoa com isso. Não existe um religioso, não existe um estudante de teologia, um mestre em teologia, um PhD em teologia, um bacharel em teologia que possa mostrar isso. Você sabe por quê? Porque a Bíblia, ela não pode ser fundamentada por um parágrafo ou um versículo isolado. Verdade. Agora, se nós podemos bater com tanta ênfase assim nas denominações fora da mensagem, por que nós não podemos bater nas denominações dentro da mensagem? É verdade. Aonde se acha, irmãos, verdadeiramente base para uma doutrina inescriturística? Porque toda doutrina ela tem que ser escriturística para começar. É verdade. Porque eu quero que os irmãos observem bem que o que foi semeado na primeira era se desenrolará até a segunda e progressivamente até o amadurecimento e logo até a colheita. É verdade. Amém? Amém. Na mensagem, os ungidos dos últimos dias, eu citei hoje pela manhã e tem novamente no texto aqui de novo. Parágrafo 262, o profeta diz que a terceira etapa ela foi a abertura da palavra. Glória a Deus. É verdade. E que não há encargo maior que possa vir revelação senão o profeta.
Porque a palavra sempre vem ao profeta, a palavra não vem ao diácono, a palavra não vem ao evangelista, não vem ao pastor, não vem ao mestre, não vem a apóstolo, a palavra vem a profetas. É verdade. Você tem um tipo, logo no começo da fé, quando Jesus, se eu não me engano, é no capítulo 3 de São Mateus, ele vem caminhando pelas margens do rio Jordão, e de repente Jesus vem andando, e tem um homem lá, vestido com uma pele de camelo, um couro de camelo, está lá afundando as pessoas na água, batizando-as para arrependimento. E de repente, quando ele vê aquele homem nazireu, seus cabelos longos, vindo até ele, e de repente ele diz assim, ele aponta para aquela pessoa e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Está ali, é ele, o Cordeiro de Deus. Ele viu o sinal, a pombinha sobre ele. Verdade. E Jesus vem andando até ele. Eu quero que vocês notem a singularidade. Jesus era o quê? A palavra. João Batista era o profeta. Então a palavra estava caminhando até o profeta. Aleluia. Sempre foi assim, sempre será assim. A palavra não vem ao sacerdote, a palavra vem a profetas. É verdade. E Jesus andando, pisando naquelas águas barrentas do Jordão, e de repente ele chega próximo de João, que era seu primo, o Batista, e diz: eu venho ser batizado por ti. Aleluia. Mas meu Senhor, eu é que necessito do teu batismo e tu vens a mim. Como pode ser isso? Ele diz: vem, deixa isso por agora, porque é necessário que entre nós se cumpra toda a justiça. Aleluia. Nós tomamos só o lado de cumprir a justiça, de que Jesus era o cordeiro que estaria sendo lavado para poder ser sacrificado. Nós só tomamos esse lado. Mas a terceira etapa nos mostra o outro lado da Escritura, que cumprir a justiça era a palavra via o profeta. Glória a Deus. E a palavra caminhando, e João Batista batizando as pessoas, e a palavra vai até ele, porque a palavra vai ao profeta. Glória a Deus. É verdade. Amém? Amém. Então a terceira etapa foi, e não há um ofício maior que possa trazer revelação. Se um anjo vem com uma mensagem diferente, ele é maldito. E mais, eu li só o versículo 8, não foi? Veja no 9, que Paulo não errou também. Ele diz: como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho que vá além do que vós já recebeste, seja anátema. É verdade. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 269, o profeta diz: não fui eu aquele que apareceu lá no rio. Você sabe do que ele está falando? Glória a Deus. Quando ele estava batizando a 17ª pessoa de um total de 500 pessoas, se não me engano, não lembro quantas pessoas seriam batizadas, ele estava batizando a 17ª, então um halo de luz desceu sobre ele e disse: assim como João Batista precursor, a palavra veio a ele, assim como João Batista precursor a minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursarão a minha segunda vinda. Era a palavra vinda ao profeta novamente. Glória a Deus. E ele disse: não fui eu quem apareceu lá no rio. Você está se alimentando não de um homem, você está se alimentando da infalível ou do infalível corpo da palavra do Filho do Homem. Aleluia. Verdade. Eu quero citar de novo que um pequeno desvio da palavra é um passo fora de Cristo. É verdade. Amém? Não adianta você ou eu, ou cada um de nós, eu quero colocar isso como doutrina, não quero colocar isso como vida pessoal, mas não adianta um pregador pregar 99% da mensagem.
Se não pregar 100, não está certo. E não podemos pregar 101% também. Porque tem pessoas que não se contentam em pregar 100%, tem que colocar mais 1%, que é o entendimento próprio, que é a sua sabedoria, que é o seu próprio entendimento, porque Deus ele abre o entendimento nosso para que nós possamos receber a revelação que o profeta trouxe. Mas tem pessoas que vão além, tentando dizer que estão indo além do véu, mas não, estão indo além da revelação, passando ao conhecimento. Eu quero que os irmãos notem uma coisa. Eu li aqui de Paulo, e se existe um ministério que foi a base e é a base até hoje escriturística para nós, é o ministério de Paulo. Não existe um outro ministério, dizendo o profeta isso aqui, porque a maneira de Paulo ministrar, ou seja, a maneira de Paulo trazer a palavra, ela estabeleceu o exemplo, amém? Que todo futuro mensageiro deveria aspirar. Ou seja, todo mensageiro, e não só os mensageiros, mas todos os pregadores, têm que pregar como Paulo ensinou. Glória a Deus, é verdade. Quando William Branham foi naquela visão além da cortina do tempo, quando o anjo começou a questionar, ele disse: olha, eu tenho pregado isso. A igreja disse: nisso estamos confiados. Verdade. Amém? Amém. Porque o modelo do ministério era Paulo. Então, se ele pregou o que Paulo pregou, irmão, então não é anátema. Paulo pregou o batismo em nome de Jesus Cristo. Amém? É bíblico. Amém. Paulo pregou que a mulher não devia ser pregadora. Paulo pregou tantas outras coisas, que aquilo ali, o William Branham depois trouxe um amadurecimento maior para nós. Verdade. E hoje eu ainda penso como é que nós, realmente, isso é uma verdade. Nós já temos o tempo de ser mestre e ainda estamos tomando leitinho. É verdade. Leitinho de colocar um homem sobre nós, o leitinho de colocar um sistema novamente dentro do nosso trabalho, da nossa igreja. Verdade. Amém? Amém. E se você observar o ministério de Paulo, ele teve 3 características peculiares. Primeiro, Paulo foi absolutamente fiel à palavra. Verdade. Paulo não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Segundo, o ministério de Paulo se desenrolava no poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Amém. Primeiro, para você observar, ele disse que o que ele pregava não era sabedoria, mas era poder de Deus. E terceiro, era evidente que o ministério de Paulo era de Deus, porque ele não foi mandado pelo concílio de Jerusalém e nem por concílio nenhum. Ele foi mandado por Deus, porque Jesus disse: eu vim de Deus e volto para Deus. Glória a Deus. Paulo, a caminho de Damasco, capítulo 9 de Atos, de repente um resplendor de luz brilha sobre ele, ele fica cego, cai por terra. E Jesus diz para ele diz: mas quem és, Senhor? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas quem és, Senhor? Eu sou Yohoshua que te persegue. Não estava escrito assim, não? Não. Eu sou Jeová que te persegue. Também não estava escrito assim. Eu sou Adonai que te persegue. Não está escrito assim. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Eu sou o Pai que te persegue, que tu persegues. Não é assim? Não. Eu sou o Filho. Eu sou o Espírito Santo. Eu sou o mais querido entre 10 milhares, Paulo. Não.
Eu sou Jesus, Glória. a quem tu persegues. E duro para ti era recalcitrar contra os aguilhões. Se você for observar a palavra recalcitrar, quer dizer lutar contra. Verdade. Então, isso quer dizer que Deus já estava tratando com ele. Porque quantos de nós aqui, não sei, talvez não, mas quantas pessoas não recalcitraram aqui, leram a mensagem, viram que era verdade, mas a Assembleia de Deus era mais gostosa, né? A católica era boa, a igreja A, B, C ou D, e de repente chegou o momento que você disse: não dá mais para lutar contra essa força maior, eu tenho que ceder, porque é meu Pai que está me chamando. Aleluia. Verdade. E lá vai eu entrar na mensagem do homem só de novo. Há um único mensageiro enviado para cada era, que recebe. Eu quero que os irmãos observem esses tópicos. Há um único mensageiro enviado para cada era, que recebe o que o Espírito tem a dizer para esta era, e este é o único, no singular, mensageiro para a verdadeira igreja. Se aparecer um outro mensageiro, é para a falsa igreja, não para a verdadeira. Isso aqui tudo está na mensagem. Amém? Eu gosto de fundamentar bem, porque o William Branham diz: eu gosto do ensinamento bem fundamentado. Amém. Amém. O mensageiro fala por Deus as revelações às igrejas. Está tudo no parágrafo 141 da mensagem à era de Esmirna. A mensagem então é espalhada para todos, mas veja que há um só mensageiro. Cada pessoa recebe individualmente o que o mensageiro já recebeu de Deus. Verdade. Aí já não é mais um homem só, aí já é coletivo, porque já é a revelação passada limpo. O mensageiro recebeu, então é hora da igreja receber, é hora do corpo se formar. E aí Deus toma um ali, Deus toma outro aqui, e mesmo dentro de uma igreja nem todos conseguem captar na mesma hora, então isso vai caindo num aqui, no outro ali, e a chuva molha um aqui e de repente molha outro ali, e assim vai acontecendo. A revelação não cai coletiva, você recebe. Tem pessoas que receberam a terceira etapa e até hoje não sabem o que é a terceira etapa. Para muitos, a terceira etapa só é o cordeiro ter saído do trono. Mas não, a terceira etapa é mais profunda do que isso, irmãos. A terceira etapa, ela veio para alinhar você. A abertura da palavra, ela veio para alinhar você dentro da Escritura, para que você não tenha para onde fugir. Glória a Deus. Você sabe por quê? Nós cantamos o hino ainda agora, porque você é predestinado. Aleluia. A palavra foi predestinada não para o teu corpo, para a tua alma. Verdade. Essa semente cai ali e ela brota. Amém? Então cada pessoa recebe individualmente o que o mensageiro recebeu. Vamos lá um pouquinho tomar isso aqui. É isso aqui, é o que verdadeiramente nos coloca em posição. Amém. Parágrafo 140 e 141 da mensagem à era de Esmirna. 140. Pois bem, temos dito constantemente que a verdadeira evidência de ser batizado com o Espírito Santo é que o crente recebe a palavra para a época que ele vive. É verdade. Amém? A época que nós vivemos é a era da noiva. É verdade. E ninguém mais do que o noivo pode trazer a mensagem à noiva. A gente poderia adentrar em pontos mais sobressalientes disso. Amém? Amém. Porque quando o grito se deu, já foi depois das 0 horas. Nós estamos no amanhecer de novo. Glória a Deus. Veja, deixe-me expor-lhe mais claramente as 7 eras como anunciadas em Apocalipse 1 e 12, estão ali no gráfico. Amém?
alcança no seu todo a plenitude dos gentios, ou o tempo durante o qual Deus está tratando com os gentios para a salvação. Em cada era, sem excetuar nenhuma, diz a mesma coisa a abertura e o fim da mensagem para cada era. O que é que diz? O anjo da igreja que está em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia, escreve: isto diz aquele que, etc. E o final, isso diz sempre no começo: ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja de Tiatira, ao anjo da igreja, e vai embora. E no final diz: quem tem ouvidos, ouça, no singular, o que o Espírito diz às igrejas. Notem que Jesus, entre parênteses, pelo Espírito, em cada era apresenta a si mesmo como a única pessoa relativa à palavra para aquela era. Aleluia. Somente um mensageiro para cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para esta era. E este único mensageiro é o mensageiro para a verdadeira igreja. Glória a Deus. Somente um mensageiro. E o nosso mensageiro da última era, ele foi profeta. Amém? Amém. Ele teve vindicação profética, ele teve sinal profético. Eu estava falando algumas coisas de manhã a respeito de nós mostrarmos quem parou a tempestade. Agora eu quero falar outra coisa. Me mostra um pregador da mensagem que ressuscitou um peixinho. Verdade. Um pregador da mensagem que diz ter toda a luz, toda a revelação, e que chegou e deu olhos azuis a uma garotinha. Glória a Deus. Um pregador da mensagem que pegou uma bolinha de futebol e viu uma criança na cadeira de roda e disse assim: vai, meu filho, pega. E a criança se levantou e saiu correndo. Glória a Deus. Oh, irmãos, cadê esse? Porque isso é a terceira etapa. Ah, mas a nossa não é assim. Vai chegar a ser assim. Você vai chegar a ter a palavra falada. Você vai chegar a criar coisas. Você vai chegar a fazer como Filipe, que saiu de uma cidade para outra. Verdade. Mas tudo isso é quando chegar a hora correta. Tem que estar posicionado, alinhado com a Escritura. Verdade. Mas me mostre um outro pregador que chegou em Belém e uma criança esfacelada por um acidente de carro e orou por aquela criança e os órgãos voltaram todos para dentro daquela criança. Cadê? Ei, glória a Deus. Quem de nós já fez isso? Para tentar se colocar no lugar do profeta? Veja. Ele fala, somente um mensageiro para cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para esta era. E este é o único mensageiro, e este único mensageiro é o mensageiro para a verdadeira igreja. É verdade. E fala por Deus, pela revelação às igrejas, tanto a verdadeira como a falsa. Amém? Amém. A mensagem é então espalhada para todos. O problema é que nem todos conseguem enxergar, mas que ela é espalhada, é. E nem todos estão no tempo para receber a revelação. O irmão Brana diz na mensagem, a revelação de Jesus Cristo, que a revelação ela não se adianta, a revelação não se atrasa. Quando chega a hora certa, ela produz. Porque tem gente que quer que revelação seja como você joga caroço de mamão no chão, com todas as sementes. Você joga o caroço de mamão, com 2, 3 dias ele já está brotando. Joga um caroço de uxi para ver se nasce da mesma forma. Você já tentou acompanhar o ciclo de vida de uma semente de uxi?
Joga ele lá e esquece dele. Aí você pode pensar, se essa semente não presta, porque passou tantos anos e ela ainda nem germinou. Irmão, a vida está lá dentro, ela só vai brotar na hora correta. É como o eleito, ele brota na hora certa, ele recebe revelação na hora certa, ele chega ao entendimento na hora certa. Aleluia. É verdade. Veja, a mensagem então é espalhada para todos, mas embora ela seja irradiada a todos os que estão ao seu alcance, esta mensagem é recebida individualmente. Amém? Amém. Individualmente. Deixa eu ver se eu acho. Apenas por um certo grupo qualificado de uma certa maneira. Cada indivíduo deste grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Agora aqueles que ouvem não estão obtendo. Frise isso, finalzinho do parágrafo 141. Amém? Porque eu ouvi isso e não obtive uma revelação diferente do que está aqui dentro. Agora, aqueles que ouvem não estão obtendo a sua própria revelação privada, e nem é um grupo obtendo sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então essa aqui não é a mensagem de um Wagner só. Verdade. Não é a mensagem de um Rubson só. Não é a mensagem do irmão Américo só, do irmão, da irmãzinha só, ou de qualquer irmão. Essa é a mensagem que quando chega ela é coletiva. Glória a Deus. É verdade. Porque todos recebem a irradiação da luz. É verdade. Glória a Deus. É verdade. Glória a Deus. Veja, eu quero continuar nisso aqui. Irmãos, se a gente conseguir simplesmente ver o que o profeta viu, eu sempre gosto de dizer que não adianta só nós lermos os livros do irmão Branham, as pregações, não adianta só isso. Você tem que entrar no mesmo espírito, você tem que ter a mesma característica, você tem que gritar igual, você tem que chorar igual, você tem que sentir igual. Verdade. Isso aqui não é jornal, isso aqui não é gibi, isso aqui não é revista, isso aqui é algo inspirado por Deus. E quando você recebe a mesma unção, ela produz em você o mesmo que produziu nele. Produz vida vivida, produz fé para arrebatamento e produz 7 selos feito carne em você. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Deixa eu chegar um pouco mais. Deixa eu ver. Veja, eu quero que os irmãos observem. Estava falando sobre Paulo antes. Aqui no parágrafo 142, é aqui que entra o enredo das pessoas. Eu quero que você lembre que Paulo era profeta, amém, apóstolo, mestre, evangelista e doutor. É verdade. Nele, Paulo se cumpriu o quíntuplo de Efésios. É verdade. Verdade. Se tiver alguma escritura que a pessoa possa me refutar, me mostre aonde ele não foi profeta, Foi tudo, é verdade. aonde ele não foi apóstolo, que foi enviado, aonde ele não foi um mestre. Se você observar as cartas, você vai ver. Pedro chegou a dizer que os indoutos pela profundidade